Galera, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0 na noite desta quarta-feira no Allianz Parque e segue com 100% de aproveitamento após duas rodadas na Conmebol Libertadores. O gol foi feito por Richard Rios, que na comemoração pediu silêncio à torcida e irritou o público. No fim da partida, o camisa 8 pediu desculpas ao público. O resultado deixa o Verdão na liderança do grupo G. Vamos ver aí o debate do Jogo Aberto sobre esse jogo. Tá difícil explicar, é que tem gente que tá acertando muito palpite aqui no Jogo Aberto. Quem será? Os palpites rapidinho, é tudo muito rápido, é jogo rápido aqui. Palmeiras e Cerro. Marco. Basta só que é o peso deste povo que eu amo, cacau. 6 reis. Marco. 1-0 catimbado. 1-0 catimbado. Deste sol onde é o piso deste povo que eu amo, cacau só. 6 reis. É impossível! Ele é o rei dos palpites, né? Agora, esposa, quem falou sobre esposa não fui eu, Renata Fã, e sim Abel Ferreira. Eita. Os torcedores têm dificuldade, eu também tenho. Ainda ontem estava em casa, a minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não me queres dar aí uma ajuda que eu tenho que pensar. Ela, não, jogas com os mesmos, eu disse, não pode ser assim, então para jogar com os mesmos sempre que não pode ser. Mas está a ser um desafio novo para mim também, e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que eu arrisco quando eu troco, mas por outro também digo aos jogadores que confio neles, como ainda foi hoje o Alá, preparem-se para jogar. É isso, as mulheres no futebol também convivem com o futebol, querendo ou não é? São obrigadas e muitas vezes elas amam também Você o tava assunto. olhando a escalação na cama, no caderninho. Tava revisando, Chico. Profissional, velho. Olha, esse aí trabalha, hein? Rapaz. Pô, naquela hora... Pô, e minha mulher reclama que eu durmo quando deito na cama. O cara fica escrevendo, pô. Pô, alivia aí, velho. Cicinho, você tá impossível, hein, bebê? Cicinho, hoje não sei o que aconteceu com você, hein? É nervosismo que você deixou o nervoso de São Paulo. E é isso, não é? Talvez até porque ele tá insistindo na escalação, tá quebrando a cabeça pra descobrir o time ideal, tá levando o trabalho pra dentro de casa, que tá funcionando na Libertadores, Chico, porque 2 jogos, 2 vitórias. Ah, não é a melhor performance, não é o Palmeiras ainda que todos esperam, mas 100% na competição mais importante do ano. Então, eu acho Depois do Super Mundial. Eu acho que essa revisada ali na cama, né, ontem à noite, ajudou porque ele colocou o Felipe Anderson, onde ele jogava na Lazio. Revirada? Onde ele costumava atuar e atuou muito bem. Dá pra dizer até que o Felipe Anderson fez a estreia dele. Porque assim, quando ele joga no lado direito, é Você muito já difícil. revisou alguma coisa na cama? A gente sempre revisa muitas coisas. Enfim, Isso aí fica levinho, né? Não, tem que revisar, né? Revisa, né, se deixou já o celular pronto com o despertador. É sempre. Tudo, a gente revisa as coisas. Mas o Estevão jogando pelo lado direito, era muito difícil o Felipe Anderson ter uma chance ali. Só que aí o Abel Ferreira, que pensa em todas as possibilidades do jogo, né? Ele perde o Veiga muito cedo, coloca o Felipe Anderson, mas aí o Estevão, claro que ele caiu pela direita, porque é a característica dele, fez algumas jogadas por ali, mas um pouquinho mais por dentro, o Felipe Anderson pelo lado direito, e aí ele deu assistência, ele deu passes importantes, ele estava confiante. É onde ele se sente à vontade. E o Estevão vai embora daqui 2, 3 meses, então o Felipe Anderson daqui a pouco naturalmente vai ocupar esse espaço. Mas não foi só isso, né? Foram 19 finalizações. Por mais que a régua do Palmeiras ela é muito alta. Então a gente sempre espera um espetáculo maior, um placar mais dilatado. Mas eu acho que, assim, a grande dificuldade que a gente estava percebendo era do Abel encontrar um time, encontrar soluções em algum momento. E isso me parece que aconteceu ontem. Não foi um jogo brilhante, mas Libertadores, Renata, você tem que ganhar. Tá chegando o Paulinho, tá voltando o Maurício. Eu acho que a tendência é as coisas entrarem nos trilhos. Marco, quando você fez a previsão de 1-0 placar final e acertou, era esse tipo de jogo que você imaginava? Sim, Renata, porque eu sempre falo que Libertadores é outro contexto. É um jogo emocional, um jogo mental. Os adversários vêm para prender a partida, não deixar o mandante dominar o jogo, catimbar o jogo, atrapalhar a arbitragem. E a Libertadores é um jogo mental.
Nem sempre você, tendo um grande time, você se impõe perante seu adversário. Haja vista aí, os jogos que vimos da Sul-Americana, Cruzeiro, o próprio Flamengo. Então, é preciso fazer o primeiro gol, é preciso andar rápido para você poder ter a segunda oportunidade de gol e não ficar dependendo de 1-0. O último lance do jogo foi uma bola longa que acho que o goleiro jogou para dentro da área e acabou a partida. Você toma um gol ali numa bola parada, não adianta ter feito um grande jogo, você empatou. Então, Libertadores é o espírito de Libertadores. Não basta jogar bem só, não basta ser melhor, tem que se impor e mentalmente ser forte. Já que o assunto era esse, revisando a partida, Scarpe, Aí, ó. qual foi a nota que você daria para o Palmeiras, que você acha que é merecedora para esse jogo, e o que mais chamou a sua atenção na partida? Não, um pouquinho mais, né, Jorge Jesus? Dá uma segurada aí. Mas, não, 5 não dá. Uma vitória em Libertadores, pra mim, sempre vai ser acima dos 5, né? Quando o São Paulo ganhou do Tajeres fora, eu falei que, talvez sente falta um pouco mais de coragem de São Paulo. Pintou o campeão. Quem? Palmeiras? Você falou. Não, aqui falei pintou o campeão, cara. Seu time nem tá na Libertadores. Não, mas isso... Só que o Palmeiras, no meu ponto de vista, eu daria nota 7. Fez um jogo ontem pra mim, apesar de 1-0, o torcedor do Palmeiras muitas vezes, o Chico foi perfeito, a régua tá tão lá em cima que espera, nossa, tem que golear, todo jogo tem que golear. Não, cara, pegou um time paraguaio que veio aqui pra dificultar realmente a vida, time fraco, né? O time do Cerro também, nossa senhora. Mas um time abaixo que veio aqui pra dificultar, que o goleiro começou a fazer cera com 15 minutos, demorando pra repor a bola. Então o Palmeiras sabia que esse ia ser o jogo. O que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, foi justamente essa situação do Rios. Que aconteceu, claro, só que eu achei muito legal o Rios depois, porque... Nem era cotado necessariamente para ser titular, o Edu Dracena até falou que colocaria o Rios como titular e acabou acontecendo, né? Exatamente. Ele é um Uma jogo... pergunta, você deu 7 pro Palmeiras contra o Cerro aqui, quanto você dá pro São Paulo, que nota você dá pro São Paulo lá com o Tajeres? Pra mim, 7 também. Pra Igual, mim, o mesmo peso. Pra mim, argentino, fora de casa. Em relação ao desempenho, o São Paulo não jogou bem aquele jogo, o São Paulo deixou a desejar. Não é possível. Mas é passado daí, doutor. Enfim. Só que do Rios, porque... Tá tendo uma DR entre São Paulinos. Fica nervoso, não. Fica nervoso. Separa aí, Cicinho. Ô, doutor, tamo junto hoje, Qual né? foi a nota que você daria naquele jogo do São Paulo pro Tajeres? Só pra gente ter um Gente, toda pressão não tem como dar menos de 10 pro São Paulo. Fora de casa, Libertadores, Argentina, rivalidade, estreia. Agora não tô entendendo. Não tô entendendo. Ô, doutor, tamo junto hoje ou não tamo, velho? Tamo junto. Mas na nota do Palmeiras, tá. tem a mesma coisa. O que eu ia falando, Rê, o que mais me chamou a atenção no jogo foi essa situação do Rios, porque o Rios é um cara importantíssimo pro Palmeiras. A gente para ver em gols, é um cara importantíssimo. Não, ele errou... as duas vitórias. Exatamente, ele fez os 2 gols importantes. Resolveu, né? Ele errou feio, tá? No que ele fez. Feio, porque o torcedor é o grande patrimônio e tudo. Só que o cara é muito fácil pro jogador hoje errar, a assessoria manda um textinho ali no Instagram, ele vai e posta o textinho, copia e cola o textinho no Instagram. O que ele fez? Ele foi pedir desculpas na hora, se arrependeu na hora quando saiu. No final do jogo foi lá, pediu desculpas, jogou a camisa pro torcedor. É isso, cara. O ser humano é falho. O ser humano é falho e é isso. Nossa, tamo junto. De verdade, muitas vezes, e me desculpem vocês que têm toda a experiência do mundo, mas eu olho alguns discursos no futebol e me soam falsos. Claro. Não me soam verdadeiros, forçados, inoportunos, nada a ver. Mas ontem eu achei que o Rios, ele se preocupou com isso, Sim. ele quis, e ele foi o cara do jogo pelo gol. Então, de verdade, eu falei aqui na primeira parte do programa que me soou genuíno. Foi perfeito, concordo porque totalmente. Foi rápido, né? Ele se arrependeu rápido, ele resolveu rápido. O Juvena foi muito bem, porque no dia seguinte é muito fácil, né? Você ouve as pessoas, você tem Mas ele tá assessoria. cabeça quente, no dia seguinte pode ser bom também. Ele vira e falar. Pode ser verdadeiro no dia seguinte também, mas eu achei, eu ouvi. Vamos prestar atenção no que ele disse? Vamos analisar? Vamos. Richard Rios. Eu tô aqui diretamente falando com você, torcedor. Pedir mais uma vez desculpas. Eu acho que vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoas. Nunca fui de falar mal com ninguém, nunca fui de responder alguém. Eu acho que isso saiu mais um desabafo mesmo, que eu venho atravessando por um momento um pouco complicado na minha vida, mas nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então, venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Obrigado por aceitar, os que estavam aqui, o pedido de desculpas. Como eu sempre saio dentro de campo para deixar a vida, hoje não foi a exceção. Então, obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. E não só por mim, sim por minha família.
Então, e estou aqui para assumir meu erro e agradecer à torcida do Palmeiras pelo apoio que me dão jogo a jogo, dia a dia, e nunca me abandonaram, isso é a verdade. Sempre estiveram me apoiando, sempre deram palavras de incentivo para mim. Então, agradeço pelo carinho e falando com você, torcedor, obrigado. E desculpa mais uma vez, e eu tenho certeza que isso aqui não vai acontecer mais, porque eu não sou esse tipo de jogador, nem de pessoa. Obrigado pelo apoio. Everton Guimarães, convenceu? Você gostou do que ele disse? Atitude correta? Falou rápido? Qual é a sua avaliação sobre a postura do Richard Rios? Participativo para a equipe. O Flaco Lopes que entrou, teve mais chance de gol, né? Só perdeu gols. E agora... O que os comentaristas falavam sobre as atuações, mas muito também sobre a relação Richard de torcida. Primeiro rompida, mas parece que as pazes foram feitas. Foram mesmo? É isso, Bruno. O Palmeiras venceu aqui o Cerro Porteño por 1-0 ontem. Um jogo, mais uma vez, com um placar apertado. O Palmeiras que venceu na estreia também por 3-2. Mas fato é que chega na sua segunda vitória em 2 jogos na Libertadores. O grande personagem foi o Richard Rios, que marcou o gol da vitória do Palmeiras no primeiro tempo, mas acabou comemorando com aquele gesto, pedindo silêncio, pedindo para a torcida ficar quieta. A torcida, obviamente, não gostou nem um pouco da provocação do Richard Rios. Vaiou, xingou o jogador durante praticamente toda a partida. Ele que foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo. Naquele momento, ele reconheceu o erro, pediu desculpas. Depois do apito final, também foi às arquibancadas pedir desculpas mais uma vez ao torcedor. Ele, então, que foi de herói a vilão, voltou a ser herói. Uma parte aplaudiu depois do pedido de desculpas. O Palmeiras também postou um vídeo agora há pouco. A Conmebol já tinha postado um vídeo ontem. Então, foi de herói a vilão, herói de novo. Eu acho que agora as pazes estão feitas. A má notícia para o Palmeiras nesse jogo foi a lesão do Rafael Veiga. Ele que deixou o campo super cedo, com 10 minutos do primeiro tempo, com uma luxação no ombro. Entrou o Felipe Anderson, ele foi direto para os vestiários e fará exames hoje para constatar o grau dessa lesão. Então, mais um resultado importante do Palmeiras, fez o seu dever de casa, venceu um adversário inferior pelo placar de 1-0, mas foi o que vocês falaram. Foi 1-0, mas o Palmeiras produziu. O Flaco Lopes, mesmo que entrou no final da partida, teve 2 boas oportunidades. O Palmeiras teve 2 gols anulados, um do Flaco e outro do Vitor Roque, que mais uma vez acabou passando em branco, ainda não conseguiu desencantar com a camisa do Palmeiras. Mas fato é que o Palmeiras chega na sua 3ª vitória consecutiva, somando também o jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, e pode ir mais confiante para o derby neste sábado, jogo que foi confirmado na Arena Barueri. Vamos ouvir então o que disse o técnico Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Eu entendo o que estás a dizer, precisamos de dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade. Isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação que nós não temos. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir. Há muito trabalho para fazer, sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas. No jogo do Recife ficamos sem o Lucas, hoje ficamos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Não há jogos fáceis hoje em dia, são difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje, uma equipa que nos fecha muito bem os espaços. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos. Estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Palavras então do técnico Abel Ferreira após mais uma vitória do Palmeiras na Libertadores. Volto com vocês aí, Bruno e Mari. Obrigado, viu, Jalili? E no sábado já tem o derby. É defesa da alerta civil de chuva em São Paulo, Eita, tá mesmo, hein? Captando o celular. E ali onde a Jalili tá, inunda, hein? Inunda, vamos tirar a Jalili de lá, hein? Sai daí, hein, Jalili? Você viu que tava ventando? Apita a notificação, o pessoal fala, os apresentadores deixaram tudo ligado. Defesa civil, chuva forte se espalhando pela zona sul, oeste e central de São Paulo. Tem raios e ventos. Atinge municípios vizinhos, abrigue-se. Isso é informação e prestação de serviço, então, aqui no Sport Center. O Palmeiras começou o jogo tentando empurrar o Cerro Porteño e teve seguidas chances aos 5 e 6 minutos, com Piquerez e Richard Rios, mas ambas sem perigo.
Aos 11, Rafael Veiga precisou ser substituído por lesão no ombro esquerdo e deu lugar a Felipe Anderson. O jogo então começou a cair o ritmo e o Cerro aproveitava cada saída de bola para ganhar tempo. A torcida já dava sinais de impaciência pela falta de oportunidades, até que então o Verdão enfim teve uma jogada bem trabalhada. Murilo lançou Facundo Torres, que cruzou para a assistência de Felipe Anderson. Richard Rios chegou finalizando para abrir o placar aos 40 minutos e teve uma comemoração polêmica, fazendo sinal de silêncio para a torcida alviverde. Estevão teve chance de ampliar aos 44 minutos, mas Gatito Fernandes fez a defesa. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais volume e chegou a ampliar o placar aos 5 minutos, com Vitor Roque. A arbitragem assinalou o impedimento do camisa 9 na origem do lance. E após uma análise ajustada do VAR, a decisão de campo foi mantida. O que se viu após isso foi o Verdão com presença no campo de ataque, mais dificuldade para convertê-la em mais gols. Nos minutos finais, com o Cerro dando espaço para contra-ataques, o Palmeiras passou a empilhar chances e teve duas excelentes oportunidades com Flaco Lopes. Gatito Fernandes defendeu ambas. O camisa 42 chegou a marcar com o gol aberto, mas Estevão também foi pego impedido na origem do lance, que acabou anulado. Com 6 pontos em 6 possíveis, o Palmeiras é o primeiro colocado do grupo G. O Bolívar, que fez 3-0 no Sport Cristal nesta quarta, é o segundo da chave, com 3 pontos, à frente do Cerro Porteño nos critérios de desempate. O Sporting Cristal é o lanterna, 100 pontos. A próxima rodada da Libertadores será apenas daqui 2 semanas. O Palmeiras vai à Bolívia visitar o Bolívar na quinta-feira, dia 24, enquanto o Cerro Porteño receberá o Sporting Cristal também no dia 24.